Olá, meus irmãos internautas que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade. Que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos para juntos refletirmos acerca do conteúdo da Epístola de Paulo aos Colossenses, preparado pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nosso GEPT-RJ, e que será apresentado por mim e Norma, em parceria fraterna com o nosso querido irmão Armando. Para a introdução de nosso estudo, vamos abordar sobre a localização de Colossos e o contexto histórico em que essa epístola foi escrita. Colossos era uma cidade da Frígia, região da Ásia Menor, atual Turquia, uma província romana, a cerca de 170 quilômetros a leste de Éfeso, uma cidade litorânea. Então, para o interior, no vale do rio Lico, estava Colossos, né? Apesar de ter sido uma cidade importante na antiguidade, conforme afirmou o historiador Heródoto, o pai da história, Colossos estava em declínio no tempo de Paulo, sendo menos proeminente do que cidades vizinhas, como Laodiceia e Hierápolis, especialmente após sofrer um terremoto. A igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, um dos discípulos de Paulo, mas Paulo nunca a visitou pessoalmente. A dedicação e amor de Paulo pela igreja de Colossos é porque, certamente, essa igreja surgiu como fruto de seu ministério em Éfeso, onde evangelizou por 2 anos. Paulo escreveu a carta aos Colossenses enquanto estava preso em Roma, por volta de 60 a 64 depois de Cristo, abordando questões sobre falsos ensinamentos e práticas que ameaçaram a fé da comunidade cristã em Colossos. Hoje, de Colossos, só restam ruínas, mas essa carta de Paulo aos Colossenses ficou para a eternidade. A maior parte dos frequentadores da igreja de Colossos eram cristãos oriundos do paganismo, que não tinham o passado judaico que muitos cristãos da época tinham. Assim, muitos cristãos judaizantes estavam indo aos colossenses impor sobre eles um cerimonial que não deveria estar sobre eles, como circuncisão, regras dietéticas, guarda do sábado, etc. Vamos às considerações dos temas da carta. Paulo escreve essa carta para tranquilizá-los que não precisavam cumprir este cerimonial judaizante para servir a Deus. Ou seja, Paulo faz combate aos judaizantes sem autoridade apostólica para consolar os colossenses, para que eles ficassem em paz, pois as ideias judaizantes não prevaleciam. A carta também aborda o tema de Jesus ser o primogênito da criação, que reconcilia consigo todas as coisas, não somente as nossas almas. Ele restaura toda a criação. Paulo, então,
fala sobre a verdadeira circuncisão. Fala que nós devemos unir as nossas dores, as dores de Jesus, ao sofrimento de Jesus, em favor do próximo, e assim Jesus imolou-se na cruz para nos salvar. Depois, Paulo avança para uma parte mais prática. Para o nosso entendimento, essa foi uma carta circular, uma vez que no capítulo 4, versículo 16, Paulo pede aos colossenses que, após lê-la, providenciassem que ela fosse lida pelos laodicenses e a de Laodiceia fosse lida igualmente perante vós. Vamos à leitura do capítulo 1 da carta aos Colossenses, nos versículos 1 e 2. E logo depois, a Norma vai fazer as considerações. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos às considerações, meus irmãos. Paulo está se apresentando à igreja de Colossos com autoridade apostólica, apóstolo escolhido pelo Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né? Está ali com ele. Certamente o Timóteo deve ter colocado algumas sugestões para o Paulo colocar na carta, né? Porque eles eram muito parceiros. Vamos entender quem foi Timóteo, tá? Ele é um rapaz fruto de duas culturas. O pai era pagão e a mãe era judia. Timóteo se converteu à fé cristã muito cedo. Paulo viu nele grande potencial e ele tornou-se companheiro de Paulo em suas viagens, seu filho na fé e discípulo em Cristo. Para Timóteo, Paulo escreverá duas cartas, a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, com orientações na fé que nós oportunamente iremos estudar, entendeu? Vai chegar a época do estudo dessas duas cartas. Paulo dirige-se aos irmãos em Colossos como santos, ou seja, que caminham na busca da santidade, buscam cumprir as leis de Deus, e os saúda com graça e paz. Aqui, meus irmãos, verificamos que há muita profundidade nessa saudação de Paulo, porque, na antiguidade, era comum essa saudação graça entre os pagãos e paz ou shalom entre os judeus. Paulo une os dois universos, não é? A palavra, o pagão e o judeu, né? Significando uma humanidade de toda a etnia. O povo santo de Deus. Meus irmãos, Deus é para todos, né? Ele batiza, então, a palavra paz, não como ausência de conflito externo, mas que transcende qualquer circunstância. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ele é o apóstolo de Jesus, que faz a vontade do Pai. Os primeiros cristãos vivenciaram uma paz inexplicável a favor de Deus, que os transformava. Vamos, então, prosseguir com a leitura da carta aos Colossenses, neste mesmo capítulo 1, versículos 4 a 7.
e posteriormente farei as considerações. Vamos então, meus irmãos, ao capítulo 1. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e reconhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Vamos às considerações desses capítulos, desse capítulo 1, versículos, não é? De 4 a 7. Bom, depois de informar aos colossenses que orava sempre por eles, Paulo acrescenta que foi informado da fé e da caridade. Como a gente identifica que ele fala da caridade? No trecho que ele diz: amor que tendes para com todos os santos. Paulo os chamava de santos. Então, é o amor que aqueles colossenses tinham uns pelos outros, amor ao próximo. E da esperança, a partir do esclarecimento evangélico que os impulsionava ao progresso espiritual e que lhes fora transmitido por Epáfras, seu discípulo. Dos versículos 9 ao 10 deste capítulo 1, Paulo diz orar para que vivenciem o Evangelho, sendo fortalecidos nessa prática com perseverança e alegria. E depois de dar graças ao Pai, que fez os colossenses idôneos para levarem a luz do Evangelho adiante. A seguir, Paulo vai passar à exaltação de Cristo. Vamos avançar com a leitura da carta aos Colossenses, neste mesmo capítulo 1, versículos 13 a 18, e posteriormente, o nosso irmão Armando vai trazer um texto contendo aproximações da doutrina espírita com os ensinamentos de Paulo. Então, continuando, no capítulo 1, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E é ele que é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, meus irmãos, nesse trecho da carta, Paulo apresenta uma das mais belas declarações sobre a identidade de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o Criador e sustentador de todas as coisas, e o cabeça da igreja. Aqui, Paulo combate heresias que diminuíam a divindade de Cristo. Ele afirma que Jesus é central em toda a criação e redenção. Essa parte é teologicamente profunda e destaca que a reconciliação com Deus só é possível por meio do Cristo, crucificado e ressurreto.
Podemos buscar no Espiritismo o reconhecimento do nosso mestre como o espírito mais elevado que já esteve na Terra, um modelo de perfeição moral. A ideia de reconciliação universal ecoa o princípio da solidariedade entre os mundos e os seres. Portanto, meus irmãos, temos a lição, a consciência de que fazemos parte de uma criação interligada e que nos convida à responsabilidade coletiva e à fraternidade universal. Isso é possível no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec elucida que Jesus é o espírito mais puro que já habitou a Terra, modelo e guia da humanidade, pois a sua supremacia não é de poder, mas de amor, sabedoria e exemplo moral. E não poderíamos deixar também de mencionar Emmanuel, querido Emmanuel, em Um Consolador, na questão 273, sobre a missão de Jesus como governador espiritual do nosso planeta. Pois bem, dando seguimento à nossa leitura da Carta aos Colossenses, nesse mesmo capítulo 1, eu vou ler os versículos 22 e 23. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos então às considerações, queridos irmãos. Paulo, ele passa a falar sobre o desempenho da sua missão. Podemos seguir com os versículos 24 e 25 deste capítulo 1 da Carta aos Colossenses? Continuando. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, Paulo, ele tinha a responsabilidade de ministrar a palavra e tinha o privilégio de sofrer pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos refletir, meus irmãos. Quem se alegra nos sofrimentos? Paulo estava preso, sofria, mas via alegria, porque entendia o propósito, não é, daquele sacrifício que ele estava passando. Só assim você se alegra no sofrimento, não é verdade? A imolação do Mestre na cruz para nos salvar causou um impacto tão grande por ser ele digno e justo, que dividiu o tempo da humanidade em antes e depois de Cristo. Ele exemplificou até o fim a esperança da glória dos céus que o cumprimento do Evangelho traz. E Paulo, transformado pela luz do Evangelho, transmitia, mesmo com sofrimento, de forma alegre aos gentios, a riqueza do ensinamento do Cristo. Vamos lembrar ainda, meus irmãos, que outros apóstolos passaram pela crucificação e até se submeteram a ficar de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser crucificado com a cabeça para cima como Cristo. Olha como a fé transformadora desses primeiros cristãos, como Paulo, como Pedro e como outros, o único que não foi crucificado foi João. E desencarnou preso, né, em Éfeso.
mas eles tinham alegria pelo ideal da esperança luminosa que os aguardava no céu, não é? Agora, meus irmãos, entraremos no capítulo 2 dessa maravilhosa carta aos Colossenses. Iniciando o capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo inicia, então, este capítulo afirmando não ter ido à igreja de Colossos nem da Laodiceia, como nós falamos no início dessa explicação, mas que lutava para confortar seus corações acerca dos ensinamentos que deveriam cumprir, baseados no Evangelho do Cristo, acrescentando para que ninguém os enganasse com raciocínios fraudulentos, referindo-se às ideias judaizantes, e que ele se alegrava em espírito com a firmeza da fé em Cristo daqueles irmãos. Dando prosseguimento ao capítulo 2, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, ele desejava o progresso espiritual dos colossenses e os advertia. Então, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele fala dos ataques que aquela igreja vinha sofrendo nesse trecho, meus irmãos, chamando a atenção para que eles não se envolvessem com as práticas exteriores terrenas, por exemplo, a circuncisão. Então, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele já exemplificara a sua circuncisão de Cristo em Gálatas, numa carta bem anterior, no capítulo 2, versículo 20, quando ele disse assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Ou seja, meus irmãos, após a conversão, a vida de Jesus passa a influenciar e transformar a vida do indivíduo, de tal forma que suas ações e decisões são guiadas por princípios e valores cristãos. É esse comportamento que Paulo reforça que os colossenses tenham, porque também já receberam os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Assim sendo, não deveriam curvar-se ao cerimonialismo judaizante que tentavam impor-lhes, conforme expressa nesse capítulo 2, nos versículos de 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Afinal, meus irmãos, o Mestre, inspirado pelo Cristo,
trouxe-nos sintetizado o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso sim, si mesmo, de suas imperfeições, né, meus irmãos, como egoísmo, orgulho, sensibiliza a raciocinar como gostaria de ser tratado se estivesse no lugar do seu irmão, o que o impulsiona ao progresso espiritual. Portanto, a obediência às práticas judaizantes não vence o pecado, só a autotransformação, não é, meus irmãos? Dando continuidade no capítulo 2, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, meus queridos irmãos, como não devemos nos submeter a coisas que pessoas fazem só para parecerem mais espirituais? Esse é um alerta que nos serve nos dias de hoje. Então, todas essas regras tendem a desaparecer, Paulo falava, para os colossenses. O mais importante não são as regras que visam refrear os impulsos da carne, senão as leis materiais freariam os atos absurdos praticados que ganham noticiário nos dias de hoje, na verdade. Não são as regras. Portanto, devemos sim fazer o quê? Como a doutrina espírita nos ensina: o nosso autoconhecimento para promovermos o nosso aprimoramento moral, não é? A nossa reforma íntima, para que o Cristo possa viver em mim, como Paulo dizia. Só assim, não é? A gente consegue essa transformação para viver em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de encerrarmos, aproveitamos a oportunidade desse estudo maravilhoso sobre o capítulo 2 da carta aos Colossenses para trazer os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece para que possamos, assim, estabelecer pontos de advertência à luz de Paulo de Tarso. No versículo 8, capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo alerta: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa advertência encontra profundo eco na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, especialmente no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde se destaca a superioridade dos valores espirituais sobre os materiais. O Espiritismo reforça que a fé deve ser racional, desvinculada de dogmas e tradições humanas, alinhando-se à crítica de Paulo
à religiosidade formal e vazia. Ainda em Kardec, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, oferece um paralelo em Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 13, ao tratar da reencarnação como processo de purificação e transformação moral, verdadeira condição do coração, como diria Paulo. Por sua vez, meus irmãos, a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, embora romanceada, traz vozes razões sobre o espírito das cartas paulinas. Ao retratar a jornada de Paulo, marcada pela superação de tradições farisaicas e pela compreensão do amor como essência da fé, o livro dialoga com Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 22, quando o apóstolo questiona regras humanas, como não toques, não proves, não manuseies. Emmanuel mostra Paulo como alguém que rompeu com a proposta espírita da reforma, rompeu com os rituais externos para mergulhar na vivência da espiritualidade autêntica, convergindo com a proposta espírita de reforma íntima. Assim, essas obras revelam uma leitura espírita dos ensinos paulinos, destacando a liberdade da consciência, a centralidade do Cristo e a busca contínua pela elevação moral. O nosso mergulho nos estudos e reflexões desta abençoada carta aos Colossenses foi tamanho que nós vamos ter que dar continuidade a ela no mês que vem, meus irmãos. Aguardamos vocês com muito amor em nosso coração para concluirmos esse belíssimo estudo no mês que vem. Paz e bem a todos.